Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Tudo certo por aí com o áudio? Todo mundo me ouvindo bem? Dá um joinha aí para eu começar aqui nossa live de hoje. O áudio tá ok? Todo mundo ouvindo? Beleza. Então tá. Gente, então, mais uma live de perguntas e respostas. Porém, tivemos um acontecido essa semana, né? A VTube, blogueira e influencer, quase pariu. Quando a gente fala parir aqui, abrir um parêntese, estamos falando de parto vaginal. E é o que ela queria, né? E teve uma cesárea de emergência. Eu não acompanho a trajetória dela, não sigo no Instagram, não sei de muitas coisas, mas recebi várias perguntas sobre o caso e eu acho importante a gente falar, né, sobre isso. Então, nosso papo hoje, eu vou responder as perguntas que fizeram, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aí do que ela postou, então tudo que eu sei desse caso foi pelo Instagram dela, tudo que ela falou, tá? Então, eu não estava lá, não conheço ninguém que estava na assistência e vou responder as principais dúvidas sobre o caso, né? O que eu pude entender em relação a isso, ao que ela quis falar, né? Sobre a situação dela. Nasceu recentemente o bebê, então ela ainda tá digerindo as informações, como ela mesma disse, né? Mas é importante a gente falar sobre esses casos aí das famosas, porque acaba que elas realmente influenciam as mulheres e a gente precisa entender que essas influências são boas, tá? E geram ansiedade também, né? Nas pessoas que estão gestando, elas se comparam muito, se espelham nas outras pessoas que estão gestando e tiveram várias dúvidas sobre o desfecho do parto, tá? Então, a VTube, né, para quem não sabe, é uma influencer, ex-BBB também. E, bom, ela teve uma cesárea recentemente, da primeira filha foi cesárea, o parto. Não sei se foi eletivo ou se foi de emergência, eu acho que foi eletivo. Quem souber pode me corrigir. E nesse parto ela queria um parto normal. Ela disse que a experiência dela com a cesárea não foi legal e que ela queria um parto normal nessa gravidez. E fez o possível para isso acontecer, né? Porém, ela teve uma cesárea de emergência depois de 19 horas de trabalho de parto. Uma cesárea de emergência com 10 centímetros de dilatação. Então, todo mundo ficou meio, nossa, como assim? Uma cesárea com 10 centímetros de dilatação. Ela falou hoje no Instagram dela que recebeu vários comentários, né? De dois extremos, de pessoas falando que ela foi enganada por ter tido uma cesárea com 10 centímetros e outras pessoas falando que ela era doida por ter esperado 19 horas para ir para a cesárea. Então, o primeiro ponto aqui é que não devemos julgar as pessoas, especialmente as puérperas. Ela acabou de ter um bebê e as pessoas fazem muitos comentários maldosos, né? Então, a gente precisa evitar esse tipo de coisa. E tudo que eu vou falar aqui é de um ponto de vista técnico, tá? Eu espero que ela tenha uma excelente recuperação. Ela disse que foi uma emergência muito séria e que quase que os dois precisaram de ir para UTI, ela e o bebê, mas que não precisaram e que tá tudo bem e que ela está feliz pelo bebê estar saudável e ela também, mas que também está frustrada por não ter conseguido o parto normal que ela sonhava. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa definir é que as evidências dizem que para a gente evitar cesáreas de repetição, o primeiro ponto é evitar a primeira cesárea.
tá? Então, a gente deve fazer o máximo que a gente pode para evitar a primeira cesárea, porque evitar as próximas é mais difícil, mais delicado, mais complexo, e enfim. Como ela já teve uma cesárea e tem pouco tempo, o tempo não diz tanto hoje, mas a gente não se preocupa tanto com o tempo entre as cesáreas. E a gente tem a recomendação de oferecer uma tentativa de parto normal após cesárea para as pacientes que tiveram uma cesárea prévia, justamente porque cirurgias de repetição aumentam muito o risco de vida para essa mulher e podem comprometer o seu futuro reprodutivo. E foi isso que ela fez, tentou um parto normal, tá? Alguns pontos que podem dificultar o parto normal. Quem conhece ela antes de engravidar percebeu que na primeira gravidez ela ganhou bastante peso, não sei quantos quilos ela chegou a falar, mas eu não lembro exatamente. E ela está acima do peso ideal para ela. Então, quando a gente fala de controle do ganho de peso na gravidez, a gente não está sendo gordofóbico, a gente precisa entender que o ganho de peso exagerado na gravidez pode trazer problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Inclusive, é um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão e diabetes, de partos mais demorados e de cesárea, intraparto, cesárea de emergência também. Hoje ela disse que teve várias analgesias durante o trabalho de parto. Foi um trabalho de parto de 19 horas, porém com várias analgesias, vários repiques de analgesia. E a analgesia por si só é uma grande intervenção no trabalho de parto. Muitas pessoas perguntam, tá, mas por que não faz analgesia para todo mundo? As mulheres, né, não merecem ter dor no parto. A analgesia é uma grande intervenção. Ela é a última intervenção antes da cesárea, para alívio da dor, no caso, né? E a analgesia, por si só, ela já prolonga o trabalho de parto e pode prolongar o período expulsivo. Além disso, ela pode gerar um estado fetal não tranquilizador, que é uma indicação realmente de cesárea. Então, ela disse que teve várias analgesias e esse é um ponto que a gente precisa falar. Nós não sabemos realmente o que aconteceu, nem como foi o pré-natal dela, nem se ela tinha algum outro fator de risco, tá? Para que isso acontecesse. E, bom, ela fala que confiava totalmente na equipe dela e que ela concorda com a indicação, que realmente foi uma emergência. E muitas pessoas falaram, nossa, mas 19 horas em trabalho de parto. O parto pode demorar várias horas ou até mesmo dias. E ela falou que foi super tranquilo para ela, porque ela estava com analgesia e ela adorou a experiência do trabalho de parto, que ela está muito satisfeita com isso. Então, a gente precisa desmistificar essa imagem do parto normal horrível, né? E, bom, esse é um ponto. E as pessoas perguntaram muito, o que pode ter acontecido para indicar uma cesárea de emergência? Bom, o primeiro ponto é esse estado fetal não tranquilizador, que é quando na monitorização fetal a gente percebe que o bebê não tá legal. A gente tem algumas medidas para tentar corrigir a frequência cardíaca fetal, porém, às vezes elas não são suficientes. E a gente precisa indicar uma cesárea sim. Outro ponto é quando a gente tem uma parada de progressão do trabalho de parto. Quando esse parto chegou ali a 10 centímetros e o bebê não desce pela pelve, não nasce. Quem tem analgesia, a gente pode esperar 4 horas com 10 centímetros ou até mais do que isso em fetos mal posicionados ou em casos selecionados em que a paciente e a equipe concordam e o bem-estar fetal está preservado. Então, isso pode acontecer, a gente pode esperar mais do que 4 horas de período expulsivo. E isso precisa ser muito bem monitorizado, muito bem acompanhado, que foi o caso dela, ela tinha uma equipe extremamente completa. Esse é um outro ponto. Alguns casos a gente tem a indicação de fazer e acompanhar esse parto, né? E indicar um parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps, por exemplo.
Às vezes, quando tem um estado fetal não tranquilizador ou alguma outra emergência que esse bebê precisa nascer imediatamente, ele já está em uma posição na pelve que é mais favorável ele nascer de parto vaginal do que de cesárea. Então, às vezes, a gente faz um vácuo extrator ou fórceps. Porém, às vezes, isso também falha e às vezes a gente também precisa indicar cesárea mesmo depois de tentar o vácuo ou fórceps ou os dois. Nesses casos, existem também pessoas que não têm expertise em aplicar vácuo ou fórceps e vão direto para cesárea. Que tudo bem também, se é isso que a pessoa sabe fazer de melhor nesse momento. Então, essa é mais uma indicação. Nós temos os acidentes de cordão, às vezes o cordão pode prolapsar, sair antes desse bebê, no período possível isso é mais raro de acontecer, mas pode acontecer e é uma indicação, é uma grande emergência obstétrica, a gente precisa indicar uma cesárea, assim como a rotura do cordão, esse cordão pode romper, podem romper vasos sanguíneos que passam antes da cabeça do bebê também e causar uma hemorragia grave fetal e precisar de uma cesárea de emergência. Outras coisas que podem acontecer, no caso dela, que tinha uma cesárea prévia há pouco tempo, pode ser uma rotura uterina. Esse útero pode romper ali onde foi cortado anteriormente e necessitar de uma cesárea de extrema urgência. E, bom, tudo isso pode ter sido indicação da cesárea dela, ela disse que depois vai contar, mas isso só cabe a ela se ela quiser também, tá? Existe descolamento de placenta, às vezes a placenta descola antes do bebê terminar de nascer, também precisa de cesárea de emergência. Às vezes o bebê estava mal posicionado também, às vezes em vez dele estar com a cabecinha assim, que é o ideal para nascer, ele estava torto ou não conseguiu se adaptar bem à pelve materna. Inclusive, nas fotos que ela postou, tem várias fotos dela fazendo posições diferentes, que a gente chama de spinning babies, que são posições para reposicionamento fetal externo, sem movimentação direta na mãe. A gente indica algumas posições para esse bebê se adaptar melhor à pelve materna. E já teve gente falando, nossa, mas ela estava fazendo cross-parto. Então, assim, são muitos julgamentos, né? O que é o cross-parto? É quando a equipe não deixa a paciente descansar e não deixa ela ter uma movimentação de livre demanda, escolher a posição que ela preferir. Algumas vezes a equipe precisa sugerir posições para facilitar o progresso do trabalho de parto. E o Spinning Babies é uma desses mecanismos que a gente tem. E lembrar que a analgesia, né, às vezes ela reduz um pouco a sensibilidade da mulher às contrações, ela não sabe se está contraindo, se não está. Então a equipe precisa estar mais presente, mais ativa e incentivar a verticalização mesmo para o parto acontecer. Então vamos ter muito cuidado com as coisas que a gente fala e com os julgamentos, com os extremismos, certo? Ela diz que foi um procedimento difícil, que ela quase precisou ir para UTI e o bebê também. Cesáreas em trabalho de parto, especialmente em período expulsivo, a gente evita o máximo possível de indicar uma cesárea nesse estágio, porque é um procedimento difícil de fazer. É difícil demais, tá? Não é uma cesárea fácil. A extração fetal é difícil, porque a cabeça já está adaptada à pelve materna na grande maioria das vezes. E extração fetal difícil pode causar lesões fetais. Esse bebê pode nascer mal, pode precisar de reanimação neonatal, pode precisar ir para UTI. Assim como a gente pode lesionar as artérias uterinas da mãe e causar uma hemorragia grave, porque esse útero já está ali passando por longas horas de trabalho de parto. E com a extração fetal difícil, isso pode acontecer, sim. Então, ela fala que no vídeo que ela postou hoje, ela não tinha conseguido levantar ainda para tomar banho porque a pressão estava caindo. Ou seja, muito provavelmente ela perdeu muito sangue e estava fazendo hipotensão. Então, isso é muito sério, tá? É muito sério. E espero que ela se recupere, que ela fique bem e que as pessoas tenham um pouco mais de empatia e parem de apontar e julgar e, enfim, falar coisas ruins para uma pessoa que acabou de ter um bebê e que a gente não sabe o que ela tá passando ou o que ela passou. Algumas mulheres ficaram assustadas e perguntaram o que elas
podem fazer para evitar isso, ou o que eu acho dessa situação, né? Bom, eu penso que tudo isso a gente precisa conversar no pré-natal. As pessoas precisam entender que emergências podem acontecer a qualquer momento. A gente precisa alinhar expectativas, explicar para essas mulheres que, se for preciso, uma cesárea vai ser feito e que tá tudo bem também, tá? Então, o plano de parto serve para isso, as conversas do pré-natal servem para isso, para alinhar expectativas e para que a gente entenda que o parto é o melhor parto é o parto que a gente precisa, não só o parto que a gente quer, que a gente deseja, né? Então, muitas vezes a gente idealiza um parto perfeito, porém parto perfeito não existe, existe o parto que a gente precisa naquele momento. E que bom que deu tudo certo e que eles estão bem, tá? E acho que é isso desse caso. Acho que eu disse tudo que eu gostaria de dizer. Deixa eu ler as perguntas agora da semana, para as pessoas ouvirem o que eu tenho a dizer para as perguntas delas também. Toque retal após sutura de períneo é um protocolo? Depende, tá? Se a gente tem uma suspeita de laceração grave, laceração de 3º ou 4º grau, a gente precisa fazer toque retal antes da sutura e depois da sutura. Algumas suturas a gente precisa fazer, inclusive, com o dedo no ânus da pessoa, no reto, para que a gente consiga definir ali quais são as camadas, quais são os planos musculares para a gente suturar direitinho e para evitar fístulas, a comunicação do reto com a vagina depois da sutura e da cicatrização dessa laceração. Então, é extremamente importante entender que em alguns casos a gente precisa sim fazer toque retal, até mesmo para identificar o grau dessa laceração. É importante falar que a gente precisa de analgesia adequada, tá? Se a pessoa que está examinando não levou para o centro cirúrgico para fazer uma RAC, por exemplo, ela precisa usar no mínimo uma lidocaína tópica ali para fazer esse exame. Mas se a gente tem uma suspeita de laceração de 3º ou 4º grau, geralmente essas lacerações são suturadas em centro cirúrgico com RAC e anestesia, para que a gente consiga expor melhor o campo cirúrgico, para que a gente consiga fazer essa sutura da melhor forma possível e para que a gente devolva ao períneo mesmo a sua função, tá? Então, para que o períneo seja funcional depois de uma laceração grave, a gente precisa reconstruir toda a musculatura perineal, saber a anatomia do períneo e saber fazer esse tipo de laceração, fazer essas suturas, que infelizmente não é todo mundo que sabe também. Então, o toque retal não é uma rotina, mas em alguns casos ele é necessário. Então, sim, é importante saber sobre isso. É importante ter essas orientações no pré-natal e nem sempre achar, nossa, que absurdo, teve um toque retal, né? E para os profissionais é importante orientar as pacientes o motivo, né, que você está fazendo um toque retal nela. Não é só ir lá e fazer e pronto. A gente precisa orientar tudo que a gente está fazendo, todas as nossas ações no corpo desta pessoa. Ela precisa saber o que a gente está fazendo com ela. Então, é o nosso papel informar o motivo e a necessidade desse exame, tá? Mãe RH negativo. A vacina deve ser tomada antes ou depois do parto? COMPS do 1º trimestre negativo. Essa vacina que ela fala é a imunoglobulina, que é uma medicação que a gente faz para pacientes que têm RH negativo em algumas situações, tá? E a pergunta foi se deve ser feito antes ou depois do parto, mas eu vou explicar aqui um pouquinho. As pessoas que têm RH negativo, as pessoas gestantes, elas têm um risco de fazer uma imunização, de produzir anticorpos contra um bebê RH positivo. Então, durante a gravidez, a gente não sabe qual que é o grupo sanguíneo desse bebê, se ele é positivo ou negativo, tá? Então, pessoas com RH negativo que tenha qualquer evento de sangramento na gravidez, depois das 12 semanas,
a gente precisa fazer a imunoglobulina. Se ela teve um sangramento de segundo trimestre, se ela precisou de uma aversão cefálica externa, se ela teve algum trauma abdominal, se ela precisou de algum procedimento invasivo, como amniocentese, por exemplo, ela tem RH negativo, a gente vai precisar fazer a imunoglobulina antes desse evento ou logo após 72 horas após esse evento. E já temos a indicação de fazer a imunoglobulina com 28 semanas para todas as gestantes RH negativo, com combos indireto negativo. Essa pessoa falou que o combos indireto do primeiro trimestre veio negativo, mas não é assim que a gente faz esse acompanhamento. O combos indireto deve ser solicitado na primeira consulta e, se ele for negativo, a gente precisa repetir mensalmente para mulheres RH negativo. Tá? Então, a gente precisa fazer isso para que a gente detecte em tempo oportuno se está tendo uma isoimunização fetal ou uma doença hemolítica perinatal, tá? Se essa pessoa tomou a imunoglobulina na gravidez ou se não tomou, depois do parto, a gente faz a tipagem sanguínea desse bebê que acabou de nascer. Se for um bebê com RH positivo, ela precisa tomar novamente a imunoglobulina após o parto. Mesmo que ela já tenha tomado na gravidez, e se não tiver tomado, tem que tomar também. Então, isso precisa ser feito e essa imunoglobulina deve ser feita até 72 horas após o parto, tá? É extremamente importante a gente ter essa conduta aí que é muito atual. Em alguns estados, como em Minas Gerais, em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura já liberou o protocolo de fazer a imunoglobulina com 28 semanas, de 28 a 34 para essas mulheres. Porém, em outros estados, isso ainda não existe. A pessoa precisa pagar para tomar essa imunoglobulina e é muito cara, em volta de R$300, R$400, tá? E é isso, espero que seja acessível para todas, mas essa ainda não é uma realidade. Deixa eu ir para outras perguntas. O parto domiciliar não é recomendado para a primeira gestação? Por quê? Polêmicas. Eu vou falar o que está escrito no manual do Ministério da Saúde. Isso não é uma opinião pessoal. O Ministério da Saúde não recomenda o parto domiciliar para nulíparas, para mulheres que nunca tiveram parto vaginal, pelo risco de complicações, tanto maternas quanto neonatais. É isso que eles escrevem no manual. Então, é essa orientação que eu dou para as pacientes, porque o Ministério da Saúde é a nossa autoridade em saúde no país. O manual do Ministério da Saúde ainda fala que nós não temos o parto domiciliar no SUS, né? Então, a gente não pode recomendar, mas a gente também não pode desencorajar as mulheres que querem ter parto domiciliar, desde que seja com as medidas de segurança. As pessoas imaginam que parto domiciliar obstétricas, pelo menos 2. Pronto. Então, uma enfermeira obstétrica ou uma enfermeira obstétrica ou uma enfermeira neonatologista e a doula, né, dessa paciente, e elas levam todos os materiais para suporte a emergências imediatas antes da transferência. E elas transferem para o hospital, para a maternidade, quando elas detectam que tem alguma coisa ali que não está dentro dos conformes. E a gente precisa de uma distância segura da maternidade de referência para ter um parto domiciliar. Então, existem regras a serem cumpridas, como não é tão frequente no Brasil, cada equipe tem a sua regra realmente, mas que seguem um geral ali que o Ministério da Saúde preconiza. Algumas equipes utilizam diretrizes de outros países, mas o Ministério da Saúde diz que nem sempre as diretrizes de outros países podem se adaptar à nossa realidade, o que é super compreensível. Afinal, na região onde eu estou, por exemplo, são poucas maternidades, existem cidades que não têm maternidade, por exemplo. Então,
Não seria tão seguro assim ter um parto domiciliar numa cidade que não tenha uma maternidade ou um hospital que seja apto a prestar os primeiros socorros ali numa emergência materna ou neonatal, tá? Então, é isso que diz o Ministério. A gente está postando os cortes da live com Laís, que teve uma retenção placentária, e teve uma pergunta aqui relacionada a isso, que eu achei super legal também. E ela pergunta o seguinte: quando começar a considerar retenção placentária com necessidade de intervenção? A gente não tem um consenso para dizer quanto tempo a gente precisa esperar. O Ministério da Saúde, novamente, vou falar o que fala o Ministério da Saúde, que é o do nosso país, recomenda esperar 30 minutos. Se a gente espera 30 minutos após o uso da ocitocina, tá, gente? Após o parto, a gente vai precisar usar a ocitocina em todas as mulheres. Tem uma outra pergunta sobre a ocitocina e eu vou falar sobre isso. Mas o bebê nasceu, fez ocitocina, a gente pode esperar 30 minutos a dequitação espontânea dessa placenta. A partir daí, a gente precisa considerar fazer alguma intervenção. Lembrar que essa mulher, logo após o parto, ela precisa ser monitorizada, pressão e frequência cardíaca, para que a gente defina o índice de choque para avaliar se ela tem alguma repercussão hemodinâmica de perda sanguínea, hemorragia ou outras complicações. A gente vai intervir imediatamente se essa mulher estiver sangrando, não vai esperar 30 minutos. A gente só vai esperar se estiver tudo bem, sangramento controlado, pressão, frequência cardíaca, tudo normal, e com um profissional do lado. Deu 30 minutos, a placenta não saiu, se você quiser esperar mais um pouco, precisa ficar muito atento ao sangramento e avaliar, fazer uma tração controlada de cordão. A tração controlada de cordão, ela não deve ser de forma intempestiva, não é arrancamento de placenta, é tração controlada do cordão. Então, a gente precisa saber como fazer isso, porque isso pode causar dor e, para além da dor, pode causar rotura do cordão e retenção propriamente dita da placenta por rotura desse cordão, além de mais hemorragia, tá? Pela rotura. Além disso, a gente pode causar uma inversão uterina se a gente puxa com muita força aí essa placenta. E não é para isso. A tração controlada do cordão é porque às vezes a placenta já está solta lá dentro do útero ou da vagina e a paciente só não conseguiu expelir, então a gente faz a manobra para retirar a placenta. Muitas vezes as mulheres chegam no plano de parto falando que não querem tração controlada do cordão. Mas é isso, a gente precisa achar o caminho do meio, sem extremismos, tá? Então, a gente pode esperar a dequitação espontânea se tiver tudo bem, mas em alguns momentos a gente não pode esperar. Então, 30 minutos, não saiu a placenta, a gente vai fazer a tração controlada do cordão. Placenta não saiu, tem que fazer a curagem, levar para o centro cirúrgico, fazer raquianestesia e fazer a extração manual da placenta. Extração manual da placenta sem anestesia, aí sim é violência. Isso não existe. Até porque a gente tem que enfiar a mão inteira até o cotovelo, na maioria das vezes, para retirar essa placenta que está aderida ao útero. Tá? Então, anestesia e preparar para a hemorragia. Afinal, retenção placentária é uma grande causa de hemorragia. A gente precisa estar preparado para a hemorragia, deixar tudo o que a gente precisar a postos, porque muito provavelmente a gente vai precisar, é muito raro não precisar, principalmente das medicações, do manejo medicamentoso. Pode ser que a gente não precise de outras partes do manejo de hemorragia, como balão, suturas compressivas, mas a medicação geralmente a gente precisa, tá? Algumas pessoas, quando estão em assistência 1-para-1, um médico, uma enfermeira e uma doula para uma parturiente, o que é num cenário particular, às vezes eles esperam a hora de ouro, uma hora completa para avaliar a placenta.
Mas é isso, tá? O Ministério fala 30 minutos, esse tempo é questionável, algumas literaturas falam um pouco mais, outras um pouco menos, e a gente precisa avaliar como essa mulher está. Às vezes, ela está com dor, às vezes, nesse momento, o útero se contrai com tanta força que elas têm muita dor. E elas falam, tira a placenta, pelo amor de Deus. Aí a pessoa, não, no seu plano de parto tá escrito que não é para tirar. Gente, o plano de parto, ele não é uma lei. Tá? Ele é o desejo dessa mulher antes de passar pelo trabalho de parto. Enquanto ela está vivendo o trabalho de parto, aquilo ali pode mudar, ela pode mudar de opinião. Se você tá vendo que a mulher tá com dor e ela tá te pedindo ajuda para tirar a placenta, a gente vai tirar a placenta e tá tudo bem. Então, a gente precisa muito bem definir, assim, quais são as prioridades, né? A prioridade é ofertar a melhor experiência possível de parto para essa mulher e para esse bebê e para essa família com segurança. Então, vamos procurar o caminho do meio, sem extremismos, tá? Só falando um pouquinho desse caso de Laís, ela pariu na banheira. Geralmente, quando pare na banheira, a gente tem que ficar muito atento ao sangramento, porque às vezes atinge a água de sangue e a gente não consegue mensurar esse sangramento. No caso dela, ela não sangrava uma gota, não tinha uma gota de sangue. Eu esperei meia hora, a placenta não saiu, mudei ela para a cama, não sangrava nada, fiz tração controlada, a placenta não vinha. Ela não sentia a cólica da expulsão placentária, não saía sangue. Tentei tracionar com a pinça a placenta, passei o espéculo, a placenta não vinha, até que ela começou a sangrar. Isso foi menos de uma hora, tá? Isso foi menos de uma hora aí da hora de ouro. Começou a ter um sangramento leve, mas a placenta não estava saindo e a gente encaminhou para o centro cirúrgico e foi o que a gente já falou na live. Quem quiser assistir, a live está salva aqui no feed e no meu canal do YouTube também. Só uma aguinha aqui para eu continuar. DMG automaticamente significa que essa gestação não pode ir até 41 semanas. DMG, para quem não sabe, é diabetes mellitus gestacional. Não significa, tá? Automaticamente. Na verdade, a literatura mais recente diz que a gente pode ir até 40 semanas e 6 dias. O que a gente costuma fazer? De 40 semanas a 40 semanas e 6 dias, a gente faz uma indução do trabalho de parto caso esse bebê não tenha nascido ainda. Eles não botam 41, mas 41 e 6, tá? Isso se a diabetes gestacional estiver bem controlada com dieta apenas, dieta e atividade física. E como que a gente sabe que está bem controlada? Fazendo a curva glicêmica, medindo no dedinho lá os 4 pontos, como a gente solicita, fazendo atividade física, nutricionista e acompanhando o peso e o líquido com ultrassom mensal no 3º trimestre. Então, só assim para a gente conseguir passar das 40 semanas, tá? E ainda assim, a gente, num cenário de SUS, a gente tende a induzir com 40 semanas mesmo, porque a partir de 40 a gente precisaria acompanhar mais de perto um PBF, fazer ultrassons com mais frequência, cardiotocografia, para avaliar esse bem-estar fetal. Se essa pessoa precisa de medicações para controle da glicemia, ou se a gente não conseguiu controlar essa glicemia por algum motivo, a gente vai precisar antecipar realmente esse parto, que pode ser até com 37 semanas. Isso significa que é cesárea? Não, muito pelo contrário, indução do trabalho de parto, tá? Diabetes gestacional por si só não é indicação de cesárea. Muito pelo contrário, a diabetes gestacional aumenta os riscos da cesárea, dificulta a cicatrização, aumenta a chance de infecção puerperal após a cesárea. Então, a gente vai evitar, tá? Por que eu pego no pé, falo para seguir as recomendações, medir a glicemia, fazer atividade física, controlar o ganho de peso?
justamente porque o pós-cirúrgico é tenso, tá? Então, eu tenho vários casos de pacientes com infecção de ferida, com deiscência da ferida operatória, justamente por causa da diabetes com mau controle. Então, vamos fazer o possível para controlar, para que a gente consiga chegar às 40 ou até passar das 40, mas sempre lembrar que a gente vai individualizar cada caso. Isso não é uma regra para todas. Então, a gente precisa olhar muito bem o contexto, avaliar muito bem a vitalidade fetal para saber até quando é seguro continuar, tá? Se não for seguro continuar, a gente vai induzir antes, tá? Tem uma pessoa aqui falando da retenção placentária, que teve no segundo parto a retenção placentária. Quando percebemos, já estava na hora de ouro e lembramos. Fizeram a tração controlada, não sentiu nada, não sangrou. Hoje percebeu que ao fazer os exames preventivos o útero se moveu. Não entendi muito bem o que significa se moveu, mas o útero pode mudar de lugar, tá? Às vezes o útero era antivertido e virou retrovertido, mas isso não necessariamente tem relação com a retenção placentária. A retenção placentária está mais associada à manipulação uterina, curetagens, amil, pessoas que tiveram muitos partos multíparas ou pessoas com cesárea prévia também. Então, são fatores de risco para a retenção placentária. Hipertensão, especialmente sem controle, pré-eclâmpsia, tá? Tive diabetes gestacional, controlei, mantive ativa, ganhei com 40 semanas e graças a Deus deu tudo certo, não tive nenhuma intercorrência. Meu obstetra não deu importância, mas estava assessorada por uma nutri excelente. Cara, isso me dói o coração de um jeito, sabe? Ler isso é muito triste mesmo, porque eu sei o que isso pode causar e felizmente você estava acompanhado por uma outra profissional da saúde. E a gente, questionem se vocês acham, se vocês têm conhecimento, questionem a conduta, porque isso pode custar a vida desse bebê. Diabetes gestacional é uma causa de óbito fetal, tá? É uma causa de óbito neonatal também, tanto o bebê dentro e fora da barriga. Então é muito triste quando o obstetra negligencia uma diabetes gestacional. E a gente vê isso todos os dias, infelizmente, o diagnóstico de diabetes gestacional não é feito de forma adequada e é negligenciado, não é acompanhado de forma adequada. Inclusive, eu recebi, lembrei agora, ainda bem que você falou isso, obrigada, Elaine. Eu recebi da minha amiga Priscila, que é endocrinologista, nós já gravamos uma live sobre diabetes gestacional e também está salva aqui no Instagram e no canal do YouTube. Ela me mandou esses dias uma outra famosa falando que está gestante, depois de várias tentativas de fertilização in vitro, está grávida, e o obstetra dela falou que ela não precisava fazer o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, para rastreio de diabetes, porque ela está ótima, está super bem e não precisa fazer o exame. Gente, isso é negligência, isso não existe. É protocolo para pessoa milionária e é protocolo para mim, é protocolo para todo mundo, tá? Todo mundo deve seguir o mesmo protocolo de rastreio de diabetes. Diabetes mata. Então é muito triste a gente ver isso, dividir as pessoas e às vezes as pessoas também são negligenciadas por preconceito. Às vezes as pessoas acham que só quem é do SUS que não tem assistência. Não é bem assim. Às vezes as pessoas julgam pela aparência e falam, não, você é magra, você não vai ter diabetes gestacional. E o bebê morre de diabetes. Então, isso é muito sério. A gente não deve relativizar os protocolos. Todo mundo tem que fazer, então todo mundo vai fazer.
Por favor, então vamos. Eu tô aqui falando isso para vocês justamente porque toda semana eu venho aqui, tô exausta hoje. Essa semana eu trabalhei bastante, o plantão foi caótico, mas eu não deixo de vir falar, porque eu penso que nem que seja uma pessoa que estiver aqui me assistindo, essa mensagem vai chegar em alguém e pode mudar aí alguma trajetória, tá? Ele nem pediu a curva glicêmica, não aceitou o resultado e não pude contar com ele, mesmo eu falando. Não tem nem o que falar, assim, fico sem palavras, porque infelizmente isso é uma grande realidade. E que bom que deu certo, mas poderia não ter dado, né, gente? Não é para contar com a sorte. As pessoas falam de tecnologias e por que tecnologias e tudo mais, e robótica e inteligência artificial, mas poxa, a gente negligencia coisas básicas que matam as pessoas. E enfim, é muito triste a gente ter que falar isso e essa pessoa ter que contar com a sorte e com outra profissional. Que bom que tinha uma outra profissional para te auxiliar e que bom que conseguiu controlar com a alimentação e atividade física. Em alguns casos isso não acontece e a gente precisa entrar com insulina. E não teve apoio do obstetra, que é quem deveria cuidar dessa gestação. Então, tá aí. Não, Elaine, eu acho que eu não te conheço, mas muito obrigada por compartilhar aqui com a gente sua história. O mais absurdo é ser de fácil identificação. Glicemia maior ou igual a 92 e eles mandam repetir, mandam para a curva glicêmica, não dá para entender. Realmente não dá para entender. Tá? A live de picaretagens é amanhã, mas esta é uma grandíssima picaretagem da obstetrícia. Negligenciar diabetes gestacional. Mandar repetir a glicemia que já está alterada. Não existe isso. Uma vez alterada, está alterada, é diabetes gestacional, vamos controlar e pronto. Tá? Vamos aceitar. O diagnóstico não é destino, então não precisa desesperar, é só fazer o que tem que fazer, que vai dar certo, mas tem que fazer, senão pode dar errado, pode dar muito errado. Ai, ai. Ela fez por conta própria a glicemia. Falaram que não precisava porque ela era magra. Que coisa. Ah, é da Holanda de Bel. Gente, o exame básico de pré-natal, um exame assim, o pré-natalista não pediu o exame, ela fez por conta própria, deu alterado, ela mesma viu que estava alterado, falou com o médico e ele disse que ela estava procurando coisas. Então tá. Eu já posso imaginar quem é seu pré-natalista, inclusive. Não vou falar mais não, porque minha advogada não me permite. Eu comi muito no dia anterior, por isso que deu alterado. Isso é um clássico. Um clássico. Aí repete e dá normal, aí pronto. Curou a diabetes. Gente, não faça isso. Nossa, esse é um clássico, realmente. Muitos falam que essa é uma alteraçãozinha insignificante. Muito triste. Muito triste. Depois, quando acontece o pior, né? Às vezes as pessoas pensam que só vai nascer um bebezão ou que o bebê só vai para UTI. Mas o bebê pode morrer na barriga. E eles não dão sinais de que estão morrendo. O bebê de diabetes gestacional é óbito súbito. Então, isso não é para aterrorizar, é para dizer e que acontece, e acontece. Eu já precisei fazer várias declarações de óbitos por diabetes gestacional que não foi diagnosticada ou foi negligenciada no pré-natal. Então, não brinquem com isso, tá?
Nossa, outro caso também que é um clássico, deu alterada, o GO não considerou e ela não teve acesso ao pré-natal de alto risco. Ou seja, não fez as glicemias capilares, não fez nada. O que é um direito básico. Sim, é um direito básico. E a gente precisa cobrar que os nossos direitos sejam cumpridos, tá, gente? Muitas vezes é isso que a gente fala das picaretagens, porque morre um bebê a termo, aí a pessoa fala, foi uma trombose placentária causada por uma PAI-1, deficiência de MTHFR. Vai ver, a pessoa tinha diabetes e não foi diagnosticada, que é muito mais comum de acontecer do que uma deficiência de PAI-1 causar um óbito fetal. Então, as pessoas querem pensar e, né, eu falo que as pessoas têm síndrome do Dr. House, sabe? De dar diagnósticos extremos, super difíceis e não fazem o mínimo. Então, difícil, assim, é muito difícil. Tem algumas outras perguntas aqui que eu vou responder também, tá? Deixa eu só terminar de responder essas aqui que já tinham perguntado, já mudaram um pouco o tema, então eu vou responder as outras, depois eu volto aqui. Se alguém ainda quiser me ouvir, eu respondo, tá, gente? Já falamos da diabetes. Verdade que existem outros tipos de indução antes do misoprostol? Sim, existem. As pessoas só conhecem misoprostol e ocitocina, e isso é uma outra picaretagem, uma grande tristeza. Por quê? Porque a gente tem vários outros métodos de indução e hoje a recomendação é associar dois métodos para amadurecimento do colo uterino para que essa indução seja mais eficiente, para que seja mais rápida. A indução ela não tem tempo, tá, para acontecer, ela não tem prazo de validade, então ela pode demorar vários dias. Quantos dias? Não sei. Antes a gente considerava X doses de misoprostol ou X horas. Hoje nós não temos isso definido na literatura. A indução pode demorar vários dias. Especialmente porque em alguns casos a gente começa a induzir, aí para à noite para a paciente dormir, aí no outro dia continua e por aí vai. Cada equipe tem o seu protocolo baseado no que a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia preconiza. Então, hoje as recomendações são de associar métodos para indução. Mas antes de chegar lá no dia, eu falo que a gente tem uma ordem de despejo. Bebês que têm indicação de indução, eles têm uma data limite ali para nascer. Se não nascer até aquela data, a gente interna para induzir. Antes disso, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer, como descolamento de membranas, óleo de prímula, acupuntura, moxa, que tem menos acupuntura, moxa, a gente tem menos evidências, mas a gente pode usar. O descolamento de membranas e o óleo de prímula a gente usa com frequência. E a gente tem o balão, gente. A gente usa muito pouco o balão, muito pouco. Hoje eu tenho usado bastante, quase todas as induções que eu indico, eu uso balão associado a outro método, ou misoprostol, ou ocitocina, a depender do caso e do Bishop, né, de como está esse colo, o amadurecimento cervical, e temos tido ótimos resultados. Então, a recomendação hoje é essa, associar a outros métodos. Esses métodos que eu falei anteriormente são métodos para amadurecimento cervical, que não são medicamentosos, mas também são intervenções, então não são para todas as pessoas. A gente só faz descolamento de membranas, óleo de prímula, acupuntura, moxa, para quem tem indicação de indução. Se essa pessoa não tem indicação de indução, a gente não vai intervir. Ah, mas é natural. Coisas naturais também são intervenções, tá, gente? Então, vamos ter muito cuidado. Eu vejo, às vezes, algumas doulas indicando óleos, né? Indicando acupuntura. Não é bem assim que as coisas funcionam. A gente não pode confundir as coisas. Acupuntura para indução, no caso. Para outras coisas, alívio da dor, do desconforto, é outra situação. Mas para indução, é só quando a paciente tem indicação de indução. Não é porque para acelerar, ou para tô com pressa, ou 37 semanas, bora lá já começar. Não. É só para pacientes que têm indicação de indução por algum motivo.
tá? Então, a gente tem essas outras alternativas, sim, para utilizar e temos bons resultados. Hoje, a gente quase não fala mais de falha de indução, é muito raro isso acontecer. O que falta mesmo é paciência. A indução pode ser bem demorada, pode ser exaustiva, porque a pessoa às vezes tem que ficar dias no hospital e causa ansiedade, estresse, mas isso é uma coisa e falha de indução é outra coisa. A gente tem vários métodos de indução. Existem métodos que não são amplamente disponíveis, como o Dilapan, por exemplo, que são os palitinhos que eles vão absorvendo a água do colo do útero, a umidade, eles vão dilatando e vão abrindo esse colo do útero de forma mecânica. Existe o Propes, que tem uma substância que é a prostaglandina, não é a mesma do misoprostol, é outra prostaglandina, que ele é uma fitinha, um pessário, que a gente coloca em volta do colo do útero também para ir liberando ali a substância. Então, não precisa ficar tomando ou colocando de tempos em tempos, como o misoprostol. Porém, ele também é pouquíssimo difundido, além de ser caro, o armazenamento é difícil. Enfim, a gente quase não tem. Então, os que a gente mais utiliza realmente são o misoprostol, a ocitocina e vamos utilizar mais o balão, tá? Se a gente quiser e a paciente quiser também, se a gente explicar, né? Passar balão em praticamente todas as pacientes que precisam de indução e associar a outro método, a gente vai ter mais sucesso e geralmente o balão cai quando a gente usa da forma adequada, depende de qual o tamanho da sonda, de quanto vai inflar o balonete, mas os que eu utilizo geralmente caem com 7, 8 centímetros, olha que maravilha. Então, assim, é um grande avanço, né? Então, a gente precisa realmente atualizar aí as nossas práticas de indução. Esse é um ponto que eu vou falar amanhã também, tá? Sobre as picaretagens, sobre a indução fake. É uma grande picaretagem aí que eu odeio. E vamos falar amanhã. Se você tem alguma outra picaretagem da obstetrícia e quer dividir comigo pra gente debater amanhã, me manda aí no direct que a gente vai falar, tá? Amanhã temos outra live aqui pra bater papo. E a última pergunta que mandaram é sobre a ocitocina pós-parto normal. A ocitocina pós-parto normal deve ser administrada após a saída do bebê ou da placenta? Quanto tempo depois? Isso daqui é uma grande falha na assistência. A ocitocina deve ser aplicada imediatamente depois que o bebê se desprendeu. Então, o bebê tá nascendo, acabou de sair, ocitocina. Alguém já tem que estar com a injeção pronta para aplicar a ocitocina imediatamente após a saída do bebê. Algumas literaturas falam, inclusive, após o desprendimento do ombro. Saiu a cabeça, saiu o ombro, ocitocina. Mas na prática a gente espera o bebê terminar de sair e faz imediatamente a ocitocina. Não é para esperar a placenta sair para fazer a ocitocina. Ah, mas a placenta vai ficar encarcerada. Não vai, não vai. Isso não existe, isso é um mito, tá? E a ocitocina é extremamente importante, é fundamental para a prevenção de hemorragia, que é a principal causa de morte materna no mundo. Por que todo mundo tem que tomar ocitocina? Porque todo mundo tem risco de sangrar e morrer. Então, se a gente espera a placenta sair, a gente sabe que pode ter retenção placentária, pode ter várias outras coisas, e você está retardando o uso de uma medicação que pode salvar a vida dessa pessoa e prevenir uma grandíssima complicação. Até mesmo para placentas retidas, já deve ter sido feito a ocitocina, porque ela ajuda esse útero a contrair e expulsar a placenta. Algumas vezes isso não é necessário e a gente precisa realmente retirar manualmente. Mas, por favor, escrevam isso no plano de parto de vocês. Ocitocina imediatamente depois da saída do bebê, tá? Não vamos deixar de... mas a ocitocina, sim, precisa ficar refrigerada. Então, tem que ter uma pessoa da equipe sabendo que o bebê tá nascendo para ela ir lá na farmácia ou ir na geladeira ou ir onde for pegar a ocitocina. Porque se ela deixa a ocitocina lá no quarto o tempo inteiro... ela é termossensível, o calor vai desfazer a composição ali da ocitocina e ela não vai funcionar. Então, ela tem que ser refrigerada
A pessoa tem que ir lá, o bebê tá nascendo, alguém vai lá, pega, prepara, nasceu o bebê, faz a ocitocina. Não é pra, ai, nasceu, nossa, que parto lindo, tô emocionada, a gente chora mesmo. Às vezes as técnicas ficam emocionadas, né? A gente também, e todo mundo fica assim, às vezes, gente, a ocitocina, cadê? Bora fazer. Ai, é mesmo a ocitocina, aí sai atrás da ocitocina. Mas é isso, tem que estar a postos. 10 unidades de ocitocina. Sim, 10 unidades de ocitocina intramuscular. 10 unidades são 2 ampolas. Cada ampola de 1 ml tem 5 unidades. Não são 10 unidades de 10 ampolas, não, tá? São 2 ampolas. Ah, Tainá, mas isso daí que você tá falando é óbvio. Não é. Eu já vi relatos de pessoas que falaram, faz 10 unidades de ocitocina intramuscular, por favor. A pessoa tava quebrando 10 ampolas de ocitocina. Então, não, tá bom? E em casos em que o bebê nasce em casa ou a caminho do hospital? Em partos domiciliares planejados, que a gente já falou hoje, em que a equipe vai para a casa da pessoa, ela leva a ocitocina, tá? Então, elas levam lá na coisinha de gelo e tudo mais para fazer a ocitocina refrigerada da forma que tem que fazer. Em partos domiciliares ou a caminho da maternidade que são desassistidos, que não foram planejados, esta é uma possível complicação, hemorragia. Então, por isso que a gente não recomenda partos no carro ou domiciliares desassistidos, que não tenham uma equipe preparada para isso. Precisa ser feita a ocitocina. Algumas pessoas relativizam, né? Ai, mas eu tô aqui acompanhando, não tá sangrando, não vou fazer ocitocina. Não existe isso, porque essa pessoa pode sangrar depois que você for embora. E ela vai estar na casa dela, não vai estar no hospital. E aí? Tem que fazer ocitocina, gente. Hemorragia mata e mata rápido, tá? Mata rápido. Porque a pessoa começa a perder sangue parecendo uma torneira aberta, até a gente conter esse sangramento dela sair da casa dela e ir pro hospital. Pode ser uma grande catástrofe. Se dentro do hospital é difícil, imagine em casa. Então, quem decide ter um parto domiciliar planejado já sabe disso, já sabe desses riscos. A equipe é treinada para os primeiros socorros, eles levam soro para já ir começando a fazer soro caso a pessoa tenha hemorragia, eles já funcionam acesso venoso, calibroso, já começam a infundir os fluidos, soro fisiológico, soro com ringer lactato. Fazem a ocitocina, tá? E transferem imediatamente para o hospital. As parteiras também levam o balão intrauterino, caso esteja sangrando muito, ou enfim, elas achem que é necessário, elas passam o balão intrauterino para tamponamento, para conter o sangramento até chegar ao hospital. Então, isso acontece. As parteiras precisam ser treinadas para emergências obstétricas. Então, parto domiciliar não é festinha de tilelê, não, tá, gente? É coisa séria. E as parteiras são treinadas para isso. E se perdem no tempo também. Sim, o tempo do parto é um tempo fora do relógio. Às vezes a gente não consegue mesmo, né? Fica todo mundo apaixonado ali, ai meu Deus, nasceu, que parto lindo, maravilhoso, todo mundo chapado de ocitocina, chorando, se abraçando. Então tem que ter alguém racional para falar, gente, é ocitocina, bora fazer. Depois a gente chora e se abraça. Mas tem que fazer, tá? Imediatamente. Vou tentar responder aqui algumas outras perguntinhas que fizeram. Perguntaram se eu sou especialista em medicina fetal. Não, eu não tenho especialização em medicina fetal, não fiz residência em medicina fetal, nem pós-graduação. Eu sou médica obstetra com residência médica em ginecologia e obstetrícia. É isso. Cadê? Tem uma pessoa perguntando como está a paciente que teve sepse por corioamnioniite. E até onde eu soube notícias hoje de manhã, ela estava bem, estava estável, o bebezinho também.
Mas explicar como foi, eu não posso falar disso agora, assim, né? Mais para frente eu posso omitir aí algumas informações para que também não seja identificada a paciente por questões de sigilo mesmo, tá bom? Uma pessoa falando que adoraria ser acompanhada por mim e nem tá grávida. Que legal. Obrigada pelo carinho, Milka. Nossa, pergunta importantíssima. Corrimento é normal no início da gravidez? Estou de 5 semanas. Gente, corrimento na gravidez precisa ser examinado. No primeiro trimestre, a gente precisa investigar infecções genitais, investigar Gardnerella, candidíase, clamídia, gonococo, tricomoníase, que são causas de corrimento vaginal anormal que podem causar aborto, sangramento, parto prematuro, rotura prematura de membranas, infecção, corioamnionites, sepse, um monte de coisas. A aula que eu dei no Ciaparto, eu falei muito sobre isso. As pessoas negligenciam as queixas de corrimento vaginal na gravidez. Então, a gente precisa examinar e excluir causas infecciosas. A lubrificação vaginal na gravidez aumenta bastante, o que pode confundir com corrimentos anormais. Mas para a gente falar que está normal, a gente precisa excluir causas patológicas. Infelizmente, no SUS, a gente não tem como fazer isso para todo mundo, porque nós não temos esses exames disponíveis, mas no particular nós temos, tá? Então, sim, são falhas do sistema, eu sei, e a gente precisa mudar. Você recomenda a dose profilática de antiviral para citomegalovírus? Citomegalovírus, gente, é uma infecção que nós temos pouquíssimas evidências. E as evidências que a gente tem sobre o valaciclovir são muito baixas. E a gente não tem essa medicação amplamente disponível. E é uma medicação muito cara. Então, a gente precisa realmente individualizar, saber como foi feito esse diagnóstico, se foi um diagnóstico, né, feito de forma adequada, porque às vezes também não é. Então, isso é um assunto delicado. Eu geralmente não faço valaciclovir, tá? Justamente porque as evidências não são fortes o suficiente. Então, a gente acompanha, caso a paciente tenha mesmo esse diagnóstico fechado, a gente acompanha esse CMV, acompanha os ultrassons, eventuais alterações que apareçam, avisa a pediatra, né? Ela tem que saber para investigar no recém-nascido, tá? Mas aí que tá, mais uma vez, a importância de fazer consulta pré-concepcional, fazer um pré-natal bem feito, de qualidade, para que a gente consiga avaliar aí a incidência. Até mesmo o exame de citomegalovírus na gravidez, algumas literaturas questionam justamente por causa dessa intervenção, que nós não temos tanta certeza sobre isso. Fala um pouco sobre fórceps, indução ou episiotomia. Eu falei já um pouco sobre fórceps e indução. Episiotomia eu vou falar amanhã, não dá tempo, mas é muito assunto nessa pergunta. Se você quiser detalhar melhor a sua pergunta no meu direct, pode detalhar que amanhã eu vou falar, tá bom? Lua, obrigada pelo carinho, querida. Eu acho que essa é a última pergunta. Ai, não sei. Mas, bom, já passou aqui do meu tempo. Eu vou responder essa última. Eu vou dar uma olhada aqui nos outros comentários. Mas amanhã eu vou estar aqui de novo. Eu também preciso descansar, tá? Thay, na minha primeira morfológica deu risco aumentado para pré-eclâmpsia. Fui buscar informações sobre o que precisava ser feito. Comecei a AS e cálcio. A enfermeira da UBS disse que eu não precisava. Mas como eu estudei, vi que preciso tomar até 36 semanas.
Ai, meu Deus, é isso, né, gente? As pessoas estão fazendo o próprio pré-natal delas. Não tem mais como confiar na equipe que está acompanhando. Sim, se veio alteração, risco aumentado para pré-eclâmpsia, tem que tomar AS e cálcio, tá? Eu não recomendaria fazer automedicação, porque precisa de acompanhamento e, enfim, né? Não era para ser dessa forma, mas tem que tomar. E a gente não suspende mais com 36 semanas, a gente pode continuar tomando até o parto, tá bom? Tanto o AS quanto o cálcio. Ó, falando aqui da episiotomia para prevenir laceração, amanhã nós vamos falar sobre isso e eu vou responder sua pergunta, tá? Parabéns pela VCE de Camila, explica sobre sua técnica. A gente também pode falar disso amanhã, tá, gente? Ótimo, então já passei do meu horário. Muito obrigado pela participação. Mandem aí as perguntas de vocês no direct, que amanhã estaremos de novo aqui, 8 horas da noite, conversando, falando sobre picaretagens, informando as pessoas, para que a gente continue esse movimento de revolução pelo bem-estar das mulheres, pelo bem nascer, né? E para que a gente tenha não só partos de filhos vivos, mas partos felizes, partos saudáveis, partos tranquilos, partos orgásticos, partos maravilhosos e transformadores. Então, as mulheres não querem só o filho vivo, elas querem boas experiências de parto. E é o nosso papel lutar para isso. E tudo começa onde? Lá no pré-natal, se possível na consulta pré-concepcional. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até amanhã às 8 horas. Vamos bater mais um papinho aí. Tchau, tchau. Boa noite.